Olá, senhores, hoje vamos falar um pouco mais sobre como o medo ele impacta na sua vida. E eu quero dizer já logo de início, se você sente que toda vez que você vai ir atrás de uma nova conquista, tá diante de algo que você tem que arriscar e você se retrai, muitas das vezes nem sem calcular, você nem calcula se de fato aquele risco vale a pena ou não, mas você só vê uma oportunidade, que possa ser que você perca algo e você já se retrai, você já se esconde da oportunidade. Isso está extremamente ligado com medo ou com algum trauma que você possa ter sentido. E cara, não tem nada pior do que você perder grandes oportunidades na sua vida para o medo. O medo é o principal motivo que empaca a vida de várias pessoas, faz com que a vida de várias pessoas não vá para frente e muitas das vezes essas pessoas aceitam viver uma vida mediana. E muitas vezes pode estar acontecendo com você, porque já aconteceu comigo e já aconteceu e acontece com várias pessoas que eu converso, várias pessoas que muitas das vezes poderiam estar conquistando algo, poderiam estar criando algo, ou basicamente poderia estar vendo uma vida um pouco melhor, mas por conta do medo, por conta desse sentimento que acaba com vários sonhos, vários objetivos, acaba que não coloca algo para fora, não coloca uma ideia à tona, não realiza nem sequer uma tentativa. E muitas das vezes essa pessoa ela vive frustrada porque ela sabe que às vezes ela poderia estar vivendo algo muito maior, o seu conhecimento poderia estar sendo muito mais útil, mas ela, por conta desse medo, ela não consegue de fato fazer com que as suas ideias saiam do papel, fazer com que suas ideias sejam jogadas para fora, sejam de fato expostas para o mundo por conta de um medo de julgamento ou medo de fracasso. E cara, qualquer tipo de pensamento, de perca, de prejuízo, antes dele acontecer, ele é meramente ilustrativo, é só psicológico, é sua mente tentando te sabotar. E mesmo quando você vai e pratica aquilo, coloca aquilo de fato para fora, você tenta fazer algo e esse algo ele não dá certo de primeira, cara, não é porque você é fracassado, é porque muitas das vezes você precisa se desenvolver mais, você precisa praticar mais, ter mais consistência para que de fato essa ideia sua ela gere cada vez mais resultado. E isso acontece normalmente com qualquer tipo de pessoa, acontece comigo todos os dias. Você acha que é muito fácil, por exemplo, criar um projeto, criar um negócio novo, seja ele qual for, seja qual que seja a complexidade, sem que você bata em qualquer tipo de interferência, sem que você tenha qualquer tipo de índice de medo, sem que você falhe as primeiras vezes. Cara, é extremamente normal você falhar. Só que o problema não está em você falhar. O problema está em você não nem sequer tentar, e muitas das vezes você tentar falhar uma, duas, três vezes e já achar que aquilo não é para você, já achar que você não tem potencial para aquilo. Cara, isso é o que acaba com a maior, vamos dizer assim, a maior fatia da população que teria sim um grande objetivo na sua vida, um grande ápice na sua vida, se ela tivesse consistência e antifragilidade para combater as suas falhas, os seus medos diários. A partir do momento que você, mesmo com medo, você inicia algo, e mesmo com fracassos iniciais, você decide manter e continuar se desenvolvendo, continuar tendo consistência naquele algo que você está fazendo, vamos dizer assim, seja um negócio, seja, cara, fazer um exercício, seja ser mais organizado, seja o que for, entende? Cara, no início você vai ter muito medo, o medo já é para você não começar. Quando você começa, você vai fracassar e é normal. Não tem, cara, acho que eu nunca falei com alguém que começou algo, seja o que for, como eu disse aqui, que ele já acertou de primeira. Cara, isso basicamente não existe. Para você acertar, o acertar de primeira, muitas vezes você já tentou várias vezes. E aí as pessoas só veem a hora que você acerta. Ele fala, pô, esse cara é sortudo, ele acertou de primeira. Mas quando é você que está fazendo, você sabe que, cara, você não foi a primeira vez que você fez aquilo, não foi a sua primeira investida. Muitas das vezes você fracassou, muitas das vezes você chorou sozinho, muitas das vezes você se angustiou sozinho e não falou para ninguém. E as pessoas só veem a hora que você conquista alguma coisa. Entende? É a mesma coisa quando a gente cria um negócio. Muitas das vezes a gente tem dívidas, muitas das vezes a gente fracassa, muitas das vezes a gente, cara, é até tirado de otário, mas ninguém vê isso, é só a gente que vê, entende? Só a gente que observa, é só a gente que sofre cada um desses desafios. Só que a partir do momento que o seu negócio começa a gerar resultado, isso pode levar, cara, 3, 4, 5, 6, 10 anos. Cara, a partir do momento que o seu negócio começa a gerar resultado, aí você pega, começa a viajar, começa a usufruir, começa a ter seus resultados, entende? Começa a viver daquilo.
Aí as pessoas veem, fulano comprou um carro novo, mudou para um bairro melhor, vive viajando, porque as pessoas só veem esse tipo de coisa. E quando você tá no início, cara, pouquíssimas pessoas vão te apoiar. E um dos principais sentimentos que você vai sentir é exatamente o sentimento do medo. E, cara, não tem como falar pra você quebrar o medo de uma vez por todas, não tem uma receitinha mágica pra você quebrar o medo do dia pra noite. E muitas vezes você vai ter que ir com medo mesmo. O medo, ele só habita em pessoas, em mente, que ele sabe que aquela mente dá brecha para ele existir. A partir do momento que você vai com medo mesmo, e você vê que quando você atravessa para o outro lado, você, por exemplo, você tem medo de falar em público, e você vai lá, sobe num palco durante uma palestra, mesmo suando frio, se tremendo, e você fala ali por 5 minutos. Cara, você começa a aplicar isso uma vez, 2 vezes, daqui a pouco você abre uma live, daqui a pouco você grava um vídeo, daqui a pouco você faz uma mini aula de algo que você gosta de falar, algo que você tenha mais autoridade para falar, que você sabe, conhece um assunto um pouco, você tem mais familiaridade com o assunto. Você vai ver que com pequenos desafios que você vai quebrando diariamente, o medo deixa de existir para você. E aí ele não habita mais na sua mentalidade, porque você quebrou uma barreira. O medo, ele só habita na mente de pessoas que dá espaço para que ele habite lá. E eu não estou falando que qualquer pessoa ela pode ter um superpoder que ela vai do nada não ter medo mais de qualquer situação. Não é assim que funciona. Cara, você é como se fosse um carnê, como se fosse um boleto, aqueles boletos de carro, de imóvel. Cara, cada dia você vai quitando um carnezinho. Um dia você quebra um carnê menor de um medo que você tenha, no outro dia você quebra outro. Dentro de um montante, às vezes, de uma semana, de um mês, de 2 meses, 3 meses, cara, você vai ver, você tá perito em não ter medo daquilo mais. Foi assim comigo, eu tinha medo de falar em público. Cara, eu fui aos poucos, fui conhecendo pessoas novas, fui gravando um vídeo, fui abrindo live, fui falando, indo em eventos, conhecendo outras pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Cara, é dar a cara a tapa. Não existe uma receita que você vai codificar no seu computador e você não vai ter medo mais. Não existe algo que de um dia para a noite você vai sair, cara, falando com todo mundo, do nada você falou com uma pessoa e você consegue fazer uma venda para ela. Não existe isso. Mas o que eu quero te dizer é, o medo é o principal responsável para que você não viva a vida que você quer viver, para que você não alcance o objetivo que você quer alcançar. E muitas das vezes o seu objetivo poderia ser algo que vai mudar a sua vida, a vida da sua família, a vida de outras pessoas, vai te trazer mais felicidade, vai fazer com que você fique mais contente consigo mesmo, seja ainda mais confiante. Mas com o medo, cara, o medo ele mata sonhos, ele mata objetivos, ele mata a autoconfiança. Cara, o medo, como eu disse, é o maior vilão na vida das pessoas. E você pode conversar com diversas pessoas, maioria, a grande massa, ela tem medo. Eu também tive medo por muito tempo de julgamento, do que as pessoas iam falar, de ser tirado para otário, de ser tirado de besta do que eu ia falar. Mas, cara, a partir do momento, eu vou te contar um segredo, a partir do momento que você percebe que a maioria das pessoas, elas não estão nem aí para você, o jogo vira, entende? E aí que tudo muda, você começa a falar, se eu não fazer nada, ninguém vai estar nem aí. Se eu fizer algo, também ninguém vai estar nem aí, entende? Para as pessoas, eu vou ser bem sincero para você, para as pessoas nada que você fizer vai estar bom. Essa é a verdade, doa quem doer. Nada que você faça vai estar bom. Se você fizer o que as pessoas te pedem, elas vão achar um erro. Se você não fizer o que as pessoas te pedem, elas vão te criticar. Então faz o que arde dentro do seu coração. Vai pra cima e mete o louco mesmo. É sobre você meter o louco. É sobre você ir pra cima e falar, eu vou fazer, eu vou ter várias falhas, eu vou ter que me corrigir em várias vezes durante o meu caminho, eu vou ter que me desenvolver, eu vou ter que aprender mais. Cara, mas você tem que começar. Muitas vezes você vai começar com, um conhecimento raso. E esse conhecimento raso, uma hora ele vai acabar. E você vai ter que ir por um conhecimento mais profundo. E aí você vai se cobrar de estudar mais, de se dedicar mais. E aí você vai ter um conhecimento ainda mais aprofundado. E é sobre isso, entende? Agora, quando você começa a jogar muito conhecimento dentro da sua cabeça, da sua mente, e você não expande isso para fora, você não aplica, você não consegue desenvolver algo, você só fica com uma overdose mental, cara, as suas ideias não saem do papel, você se frustra porque você vê outras pessoas que têm muito menos conhecimento que você conquistarem algo pelo simples fato dela ter começado mesmo com medo, mesmo com receio de ser julgada, mas elas começaram. Então, se tem uma dica que eu queria te falar aqui, cara, eu por muito tempo eu tive medo.
Tive medo do que iam falar de mim. E se eu fracassasse? E se eu não conseguisse? E se eu falasse e não cumprisse? Cara, eu sempre tive medo disso. A minha vida inteira, durante 18, 19 anos, eu tive medo. E por isso eu nunca comecei. Cara, a partir do momento que eu falei, vou começar com medo, com receio, não estando preparado, tendo julgamento ou não tendo julgamento, tendo apoiadores ou não tendo apoiadores, tendo seguidores, tendo visualização ou não tendo visualização, tendo resultado financeiro ou não tendo resultado financeiro, cara, eu vou começar por mim, porque eu sei que eu começando eu vou me desenvolver e eu vou me cobrar mais e eu vou entrar num ciclo de pessoas, cara, que são as pessoas que estão buscando o próximo nível, entende? Não tem como você chegar num nível diferenciado, ser uma pessoa que tem resultado sem você começar, entende? É a mesma coisa de você tirar a habilitação, como você vai, cara, dirigir um carro sem passar pelo processo ali que você tem que fazer. Às vezes você pode até aprender, mas, cara, você não vai poder dirigir. Você vai dirigir um carro sem habilitação, você vai ser parado, seu carro vai ser preso e aí a merda total já está feita. Então tem um passo para você seguir, tem um passo a passo para que seja feito, para que você chegue no seu objetivo. Cada coisa que a gente lista na nossa vida, seja ter mais saúde, seja ter mais tempo com quem você gosta, seja ter um negócio próspero, ou seja, às vezes você trabalhar numa indústria e chegar num cargo que você almeja, seja conquistar um carro que você gosta, cara, seja ser uma pessoa, sabe, mais organizada mentalmente, mais feliz com você mesmo, tudo tem um passo a passo. E muitas das vezes no início você não vai ter uma clareza do caminho, mas o caminho, ele é mostrado conforme você vai dando os passos. Quem planeja demais, quem fica, cara que é mirabolantemente perfeito, esse cara ele nunca vai sair do papel. Ele sempre vai estar achando um erro na rota que ele está traçando e ele nunca começa a rota dele. Mas quem começa a rota, mesmo sem ter um mapa completo, cara, ele vai errar, vai falhar, vai ter que aprender, vai ouvir não, vai muitas das vezes vai se frustrar, mas cara, começando e readaptando, começando e aprendendo, começando e se desenvolvendo. Cara, você chega em um patamar e fala, pô, agora eu tenho que aprender isso. Aí você vai e aprende aquilo. Cara, agora eu tenho que fazer isso. Aí você vai lá, às vezes você vai ter que investir em alguma coisa, você vai ter que conhecer outras pessoas, entende? Você vai ter que, muitas vezes, se modelar, dependendo de onde você esteja, mas é tudo coisa que vai acontecendo durante o passo a passo, durante a sua jornada. Estando parado, com medo e escondido, as oportunidades nada vai chegar até você. Mas a partir do momento que você vira essa chave e fala, eu vou fazer, independente dos resultados quais sejam, eu vou fazer, você vai ver que grandes resultados, vindo de microações diárias, vão começar a aparecer durante sua jornada, durante sua vida. E é aí que você entra com uma roda de pessoas que são as pessoas que fazem, não são as pessoas que falam, não são os falastrões, faladores de história, pessoas que de fato vão para o campo de batalha e fazem todos os dias para que elas conquistem os seus resultados, os seus objetivos.